pergunta central no livro de Jonas é: por que ele fugiu? Nossa resposta a esta pergunta nos determinará se Jonas era um fanático mesquinho ou um dos mais heróicos profetas que Israel já produzira. Nossa resposta também nos acentuará ou reduzirá a força do livro como um todo. A ideia geral que se ouve é que Jonas era um judeu de mentalidade tacanha, relutante de levar uma advertência misericordiosa a um povo gentil. É isso que muitos pensam, muitos dizem. Por exemplo, até mesmo um escritor de tão forte percepção como o Dr. Pierson, ele diz, abrem aspas para suas palavras, o que ele vai dizer: seu preconceito, falando de Jonas, seu preconceito nacional considerou a eleição de Israel por parte de Deus como uma rejeição de todas as outras nações. Sua intolerância religiosa, ainda diz ele, estava mesclada com a falta de piedade para com os pagãos. Seu espírito legalista tendia mais para a vingança do que para a graça. Seu temperamento desleal tornou-se obstinado e desobediente. Então, essas são as suas palavras, fecham aspas aí. Um doutor chamado Quito, chegou a afirmar, abrem aspas para suas palavras: não se pode amar esse Jonas, nem pensar bem dele. Parece não podermos reconhecer nele aquele sinal de graça que esperamos ver adornado os servos escolhidos de Deus. Vale a pena lembrar que não conhecemos completamente o caráter de Jonas, mas apenas parte dele. Exacerbado por influências raras e extraordinárias. Todavia, é preciso confessar que existe uma homenageada tão penetrante, melhor dizendo, ele disse assim: existe uma homogeneidade tão penetrante em todos os traços que aparecem em sua história, a sugerir que vejamos nele seu caráter real e natural. Um caráter sem dúvida sincero, bom e aberto ao arrependimento, mas habitualmente se irrita facilmente e fica calado, tendente em circunstâncias de agitação a ver as coisas em seus piores e mais sombrios aspectos. Então, estas foram as palavras desse doutor que havemos mencionado. Em face de tais palavras, só podemos protestar que o pobre Jonas certamente é a personalidade menos entendida da Bíblia. Se tais eram de fato o espírito e o temperamento deste homem, então, longe de simplesmente precisar ser corrigido nesse ou naquele ponto, ele não servia para o ministério profético nem para a liderança espiritual. Em certas ocasiões, Deus pôde fazer, e realmente faz, uso de vasos estranhos, mas que Deus apoiasse através de anos de ministério profético inspirado, um homem, como se diz aqui que Jonas foi, certamente é difícil de acreditar. Então, existe outra explicação para por que Jonas fugiu e agiu desta maneira. Ora, essa ideia usual sobre Jonas se deve principalmente a um mal-entendido quanto ao motivo de sua fuga no capítulo 1. As razões geralmente apresentadas para isso são 3. A primeira razão apresentada é o medo covarde de Jonas, o medo covarde de Jonas de ir a Nínive. O segundo conceito está relacionado ao preceito fanático contra os gentios. Jonas tinha esse conceito de rejeitar os gentios, é isto que afirma. Terceiro, é o zelo egoísta por seu próprio prestígio.
Então, esses três são os principais pensamentos para alegar que porque Jonas fugiu. Contudo, essas três supostas razões caem por terra após uma simples leitura do capítulo 1 de Jonas. Não foi certamente o medo que deteve este profeta sucessor dos valentes Elias e Eliseu, pois a bordo do navio demonstra absoluto destemor da morte, insistindo ele mesmo com os marinheiros para que o lançasse ao mar. Então esta ideia não pode ser verdadeira. Não foi também preconceito contra os gentios, por mais forte que pudesse ter sido seu espírito nacionalista, pois ele demonstra imediata compaixão pelos marinheiros gentios do barco onde ele estava, adoradores de ídolos, a ponto de se prontificar a morrer para salvá-los. Esse segundo ponto também não tem fundamento. Como também não foi zelo egoísta da parte de Jonas, porque ele não foi a Nínive, com receio de que, ao profetizar a destruição de Nínive, que deveria ser evitada mais tarde, viesse a prejudicar a reputação profissional que conquistara na corte do rei Jeroboão, quando previu a expansão de Israel, pois é certamente difícil crer que o profeta decidido a sacrificar não só sua reputação, mas também sua vida pelos marinheiros aflitos, obstinadamente colocaria seu próprio prestígio acima dos milhares de vidas da grande Nínive. Então todos esses argumentos falham e são falhos. Portanto, qual é a verdadeira razão por que Jonas fugiu em vez de transmitir a mensagem a Nínive? A resposta encontra-se nas primeiras palavras de Jonas, em capítulo 4, versículo 2. Juntamente com certas informações que sabemos, Jonas possuía sobre a Assíria, cuja capital era Nínive. Em Jonas capítulo 4, versículo 2, Jonas diz a Deus: "Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, tardio em irar-se e grande em benignidade, e que te arrependes do mal." Nada poderia ser mais franco que isto, do que essas palavras de Jonas. Jonas não queria que Deus poupasse Nínive. Além disso, Jonas mostrou-se preparado para perder o direito ao cargo profético, preparado para fugir para o exílio, preparado até para renunciar à vida em lugar de ver Nínive poupada. Ora, uma abnegação assim, deliberada, seguida de tanta fraqueza com aquele que, como Jonas, bem sabia, podia ler seus motivos mais íntimos, certamente nos persuadirão de que Jonas deve ter tido uma razão bem maior que qualquer pensamento de preservação pessoal, preconceito ou prestígio para querer deixar Nínive sem ser condenada. E, na verdade, sabemos que Jonas realmente tinha uma razão que transforma seu motivo de aparente mesquinharia em algo tocantemente heróico. Vamos seguir. Havia dois fatos terríveis sobre a Assíria que deram a Jonas um temor veemente, receando que o julgamento prometido à sua perversa capital, Nínive, fosse evitado mediante a compaixão de Deus. Então, em primeiro lugar, a Síria era o poder mundial em ascendência, destinado a destruir Israel. E Jonas sabia disso. Como ele sabia? Vamos ver logo em seguida. Em segundo lugar, a infame irracionalidade dos assírios era tal que os povos que viviam à sua volta tremiam, aterrorizados com medo de cair em suas mãos.
Sem dúvida alguma, os assírios eram os nazistas alemães daqueles dias. As inscrições nos monumentos assírios que são encontrados hoje, interpretadas para nós pelos arqueólogos, revelam como eles se compraziam em praticar crueldade hediondas contra aqueles que subjugavam. Referindo-se a esse sombrio testemunho das inscrições assírias encontradas, sabemos que nenhuma consideração de piedade podia servir de impedimento aos regulamentos assírios. Não havia condições de ocupar as terras, não havia condições de ocupar as terras conquistadas e arquitetaram um plano que dispensava uma grande parte a necessidade de deixar guarnições por trás dos exércitos assírios. Para começar, ninguém era poupado na matança. Os reis pareciam exultar maldosamente em suas inscrições sobre o espetáculo apresentado no campo de batalha. Eles descrevem como o campo ficava coberto pelos corpos dos vencidos. Essa carnificina era seguida de castigos cruéis sobre os cidadãos individualmente. Os chefes, como em Lax, quando Senaqueribe conquistou essa cidade, eram arrastados, entregues aos carrascos e submetidos a várias punições, todos eles paralisados de horror. Então, essas são algumas das crueldades que os assírios cometiam, e com tudo isto Jonas estava familiarizado. Algumas das vítimas eram presas, evitando-se que se levantassem, eram presas de maneira que elas eram impedidas de que se levantassem, enquanto um indivíduo de um grupo de torturadores, os quais são retratados nos monumentos, deleitando-se satanicamente em suas tarefas, enfiavam a mão na boca da vítima, agarravam-lhe a língua e arrancavam pela raiz. Em outro lugar, estacas eram pregadas no solo. Nelas, os pulsos de outras vítimas eram presas com cordas. Seus tornozelos também eram presos e os homens ficavam esticados, incapazes de mover um só músculo. O executor aplicava-se então à sua tarefa, começando no lugar costumeiro. A faca afiada fazia sua incisão e a pele era levantada centímetro por centímetro, até que o homem fosse esfolado vivo. Tais peles eram depois esticadas nos muros da cidade, ou então dispostas de outro modo, a fim de amedrontar o povo e deixar impressões duradouras. Para outros, longos postes aguçados eram preparados. O sofredor, tomado como o restante dentre os líderes da cidade, era posto no chão. A ponta aguda da estaca era enfiada na parte inferior do peito e levantavam então a estaca com a vítima, contorcendo-se em dores. Era colocada no buraco cavado com esse propósito e o homem ficava ali até morrer. O professor, chamado Sayce, diz: as brutalidades que se seguiam à captura de uma cidade pelos assírios seriam quase inacreditáveis, não fosse motivo de vangloriar nas inscrições que as registram. Eles mesmos registravam o que eles faziam. As crueldades de Assurbanipal
eram especialmente revoltantes. Pirâmides de crânios humanos marcavam o caminho do conquistador. Meninos e meninas eram queimados vivos ou reservados para um destino ainda pior. Homens eram espancados, esfolados vivos, privados da visão ou privados de mãos e pés, de orelhas e narizes, enquanto as mulheres e as crianças eram levadas cativas. A cidade capturada era saqueada e reduzida a cinza, e as árvores das vizinhanças eram cortadas. Isso não é tudo sobre a horrível obsessão dos assírios por sangue e vingança, mas preferimos parar por aqui. Só para você compreender a quem Deus estava dando uma mensagem de juízo, mas Jonas sabia que por trás daquela mensagem de juízo, Deus trazia misericórdia e esperava o arrependimento deles. Todo homem em Israel tinha conhecimento dessas coisas. Jonas com certeza sabia, pois vinha de uma outra cidade da fronteira e talvez tivesse testemunhado as selvagerias dos assírios em ataques às fronteiras. Vejamos como Naum expressa o pensamento dos profetas hebreus sobre Nínive, a cidade que representava a Assíria. Note o que ele diz: ai da cidade sanguinária, toda cheia de mentiras e de roubo, e que não solta a sua presa. Multidão de traspassados, massa de cadáveres, mortos sem fim, tropeça gente sobre os mortos, tudo isso por causa da grande prostituição, da bela e encantadora meretriz, da mestra de feitiçarias, que vendia os povos com a sua prostituição e as gentes com as suas feitiçarias. Naum capítulo 3, versículos 1 a 4. Note também o que ele diz. O leão, falando de Nínive, representando a Assíria, arrebatava o bastante para os seus cachorros, estrangulava a presa para as suas leoas e enchia de vítima as suas cavernas e os seus covis de rapina. Naum capítulo 2, versículo 12. Tem mais. Todos os que ouviram a tua fama, isto é, as notícias da destruição de Nínive, baterão palmas sobre ti, porque sobre quem não passou continuamente a tua maldade, porque Naum, isso está em Naum capítulo 3, versículo 19, Naum, ele profetiza a queda depois da pregação de Jonas, depois do arrependimento. Então, tempo depois, Deus manda anunciar a destruição de Nínive, e é estas palavras que temos em Naum. Nenhum resquício de piedade mistura-se ao prazer de Naum por causa da destruição de Nínive e da matança dos assírios. Ele tinha o mesmo sentimento que Jonas quanto a isto. Ora, além de conhecer perfeitamente a perversa selvageria dos assírios, Jonas sabia que a Assíria era a nação predestinada para destruir sua própria amada terra e seu povo. Durante alguns anos antes do ministério de Jonas, a Assíria estivera levantando-se como a potência mundial dominante e já havia começado a conquistar as nações da costa do Mediterrâneo. Os profetas hebreus foram conscientizados do que aconteceria assim que a Assíria tomasse as rédeas. 20 ou 30 anos ou mais antes do acontecimento em questão, Isaías predisse como a Assíria despojaria Israel. Você pode ler isso no capítulo 7 de Isaías, versículo 17. E Oséias também falou, logo depois de Jonas, ele profetizou mesmo no capítulo 9, versículo 3, capítulo 10, versículos 6 e 7, e no capítulo 11, versículo 5. Amós, cujo ministério possivelmente se sobrepôs ao final do de Jonas, fala do juízo de Deus, fala do juízo que Deus logo enviaria, não apenas sobre Israel,
mas também sobre as nações vizinhas e acrescenta: certamente o Senhor Deus, não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Então, isso temos em Amós capítulo 3, versículo 7. Portanto, Jonas conhecia o papel amargo que a Assíria desempenharia. E quando o quase inacreditável anúncio divino chegou até ele de que Nínive seria destruída dentre 40 dias, seu coração deve ter pulsado com uma repentina sensação de alívio. Jamais recebera notícias melhores, pois Jonas sabia do que eles eram capazes e do que estava profetizado que eles fizessem. Não devemos esquecer que, além de profeta, Jonas era um homem e um homem de Israel, um patriota ardente que amava sua terra natal e que se preocupava como um pastor com seus compatriotas, amados, mas desviados. O que ele não teria feito ou dado pela salvação deles? Com que emoção deve ter refletido sobre a ordem divina quando Deus disse para ele: dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Então, a taça de Nínive estava cheia. O grande juiz dera a sentença e o juízo estava prestes a cair. Se Nínive perecesse, que alegria só de pensar, Israel estaria salvo. Jonas só temia uma coisa: o Senhor era Deus misericordioso, e se Nínive clamasse a ele, clamasse a Deus, mesmo na 1/10 hora, a Assíria talvez seria poupada, e então Israel pereceria. Se Jonas pudesse estar certo de que Nínive não seria poupado, isso seria bom para ele. Mas como isso poderia acontecer? Bem, havia um meio. Ele poderia deixar de advertir Nínive. Assim ele teria de colher o que sua perversidade plantara. Eles teriam que colher o que eles fizeram. Jonas precisava fazer algo. Jonas precisava fazer agora uma escolha extremamente difícil em sua vida. Deveria decidir entre receber sobre sua pessoa a vingança divina pela desobediência e salvar assim Israel, ou então ir a Nínive e talvez causar a salvação da cidade, o que resultaria na ruína de Israel. Sua agonia, a agonia de Jonas mental, o leva a fugir, em vez de se arriscar a transmitir a mensagem. Ele se sacrifica a fim de que Israel pudesse ser salvo, pois se tivesse de ser feito uma escolha sobre qual não seria poupado, Nínive ou Israel, que então fosse a perversa Nínive, que ela fosse julgada e Israel poupada. Aqueles que exporiam Jonas ao ridículo como um fanático mesquinho devem refletir sobre essas coisas. Devem colocar-se na posição de Jonas. E não mais ainda vamos colocar Jonas no lugar que é seu por direito, como Moisés, que orou. Note o que Moisés disse: agora, pois, perdoa-lhe o pecado. Estava falando de Israel, quando eles pecaram, naquela ocasião que levantaram aquele bezerro, quando Moisés estava no monte recebendo os mandamentos do Senhor. Então, Moisés está orando: agora, pois, perdoa-lhe o pecado, ou se não, risca-me, peço do livro que escreveste. Êxodo capítulo 32, versículo 32. E também como Paulo, que disse: porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. Romanos capítulo 9, versículo 3. Sim, é exatamente aí que Jonas deve ficar, entre esses homens.
Deus sabia o motivo de seu servo e foi certamente por isso que o preservou e restaurou. Eis também a razão porque Jonas mais tarde pôde expressar-se com franqueza tão intensa diante de Deus. Vamos admirar a abnegação de Jonas e concordar com seu motivo, embora ainda devamos condenar sua desobediência diante de Deus. Isso sim, alguém disse muito bem que com o patriotismo não menos profundo e uma consciência ardente de tudo, o que a preservação da nação eleita significava para o cumprimento das promessas divinas feitas aos pais em seu coração, na crise de sua renúncia, Jonas talvez tenha dito: quem morre se Israel vive? Quem vive se Israel morre? Que importa se eu perecer? Jonas tinha verdadeiramente um espírito de mártires. Deve ficar claramente entendido também que quando Jonas se dispôs para fugir da presença do Senhor para Tarsis, ele com toda certeza não pensou que poderia literalmente ir para algum lugar onde Deus não o encontrasse e não estivesse. Este não é o significado dessas palavras. Lendo de maneira superficial, pode transmitir isto. Absolutamente não é isto. Sua fuga da presença do Senhor era a renúncia de sua posição de profeta diante do Senhor, como veremos mais tarde. Jonas conhecia muito bem a onipresença de Deus, sabia que não tinha condições de escapar dele, mas estava disposto a suportar a vingança inevitável do céu se fosse para salvar Israel. Sim, se fosse para saber Israel, foi por isso que Jonas fugiu. Se fosse para saber que Israel seria poupado, então esse foi o motivo que Jonas fugiu. Jamais acusemos Jonas novamente de fanático, obstinado, ou de covarde, preocupado apenas em salvar sua própria pele. Ele se destaca com singularidade como o profeta patriota de Israel. E seu motivo é tocantemente heróico, embora no episódio de Nínive isso leva a uma lamentável desobediência à sua comissão divina. Creio ter notado mais de uma vez que aqueles que criticam Jonas por sua suposta estreiteza ou mesquinhez de espírito demonstraram o mesmo tipo de mentalidade, mesmo sem suspeitar de sua presença neles mesmos. É possível compreender a tendência humana para tais sentimentos em circunstâncias agravantes. É de fato sinistramente patético o modo como os nobres críticos de Jonas conseguem ser ainda piores Jonas. Sem suspeitar disso, tais atitudes, porém, não devem ser toleradas, seja em nós mesmos, seja em outros. Não devemos permitir que tais insignificâncias veementes interfiram entre nós e a vontade da graça de Deus para com os outros, a quem Ele nos envia com a mensagem de seu amor redentor em Cristo.